Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marciano Xavier e nesta aula de hoje nós falaremos sobre prisão em flagrante. Prisão em flagrante, tá bom? Tudo sobre prisão em flagrante. Esta aula sobre prisão em flagrante terá mais de uma parte, né? Provavelmente, no mínimo umas 3 partes de prisão em flagrante, de forma que nós vamos esgotar todas as possibilidades de cair em concurso esse tema chamado prisão em flagrante, tá bom? Todas as possibilidades, eventuais pegadinhas e tal, nós vamos bater aqui, tá bom? Tá certo? Antes de falarmos em prisão em flagrante, tá? Não tem como você falar em prisão em flagrante sem falar da prisão processual, prisão provisória ou prisão cautelar. Veja bem, pessoal. Quando se fala, bom, primeiro o que é prisão, né? Prisão é o encarceramento de alguém. Prisão é colocar alguém atrás das grades. Prisão é tirar a liberdade de alguém. Esse eu sei, professor. Olha só, prisão, pessoal, né? Que é esse encarceramento, retirar a liberdade, você vai guardar sempre assim, ó. A regra é que a prisão no Brasil venha na fase da execução da pena. É a fase executiva. Depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, o sujeito vai cumprir a pena. Tá certo? Imagina que ele levou mais de 8 anos de prisão, de reclusão, vai para o regime fechado, mais de 8 anos, vai cumprir a pena, tá? Preso, pelo menos até adquirir a parte para progredir de regime, tá bom? Então a regra no Brasil é que a prisão seja após uma sentença penal condenatória. Claro que teve agora recentemente aquela deliberação, né, aquele posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em que se chegou à conclusão, em que o Supremo sedimentou o entendimento, no sentido de que, na verdade, o sujeito pode ficar preso até antes da execução da pena definitiva. Basta ter uma decisão de segundo grau. O sujeito foi condenado no juiz de direito, ele recorreu para o Tribunal de Justiça, ainda tem o STJ para recorrer e ainda tem o STF. Se ele perdeu o recurso aqui no TJ, o Supremo falou que já pode sim expedir mandado de prisão. Tá certo? Muito bem. Evidentemente que o Supremo está aí se referindo não a uma execução definitiva da pena, porque a execução definitiva vem após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Beleza. Porém, isto é a regra, porém nós temos exceções no sentido de autorizar uma prisão antes do trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Entendeu? Aquela prisão que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, seja na fase do inquérito policial, ou seja na fase da ação penal, que é a fase do processo, se a prisão ocorrer na fase da ação penal ou na fase do inquérito, esta prisão recebe o nome de prisão cautelar, prisão provisória ou prisão processual. Prisão cautelar, provisória ou processual. Entenderam? Por quê, pessoal? Porque o concurso, às vezes, ele pergunta assim para você. Ele não quer nem saber do flagrante, da preventiva, da temporária. Ele só pergunta para você assim, ó, sobre a prisão provisória ou sobre a prisão cautelar, indique a alternativa correta. Letra A. Prisão cautelar é aquela que ocorre em virtude de uma sentença condenatória transitada em julgado. Falso! A prisão cautelar não ocorre em razão de uma sentença condenatória transitada em julgado. Não. A prisão cautelar, chamada de provisória ou processual, letra correta, é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por exemplo, eu estou respondendo a inquérito policial, sou preso preventivamente ou temporariamente. É uma prisão provisória. Você que está me assistindo, você está respondendo uma ação penal, você é juiz de direito, você decretou a prisão preventiva de alguém.
É uma prisão provisória, uma prisão processual, uma prisão cautelar. Sujeito recorreu, sujeito sentenciou. Você sentenciou alguém, sentiu que o cara vai fugir porque o cara não quis entregar o passaporte, na sentença condenatória você aplicou a prisão. É uma prisão provisória ainda. Porque apesar de você ter condenado o cara, ele ainda tem direito a recorrer, não transitou em julgado. Na sentença você decretou, na sentença que o condenou, você decretou a prisão. Que prisão? Prisão preventiva. A prisão preventiva que é uma modalidade de prisão provisória. Fechando este assunto, prisão provisória processual ou cautelar é aquela que ocorre antes de uma sentença penal transitada em julgado, tá certo? Antes de uma sentença condenatória com trânsito em julgado. Muito bem, professor. Muito bem. Quais as espécies de prisão provisória? Quais as espécies de prisão provisória que hoje está valendo no Brasil? Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Hoje nós estudaremos a primeira dela, prisão em flagrante. É como se eu colocasse isso aqui, ó. Nós temos prisão provisória, que é a mesma coisa de cautelar, de processual. Prisão provisória é uma prisão em flagrante, é uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Prisão temporária é provisória? É, porque não é definitiva. Prisão preventiva é provisória? É, porque não é definitiva. Definitiva que eu digo, não é uma sentença, não é oriunda, não é na fase da execução. Prisão em flagrante é uma prisão provisória? É. A flagrante é chamada de cautelar ou pré-cautelar. Ou seja, não tem, ocorre antes de uma sentença penal condenatória. Sobre a prisão cautelar, sobre a prisão provisória, sobre a prisão processual, indique a alternativa correta. Letra A. Constitui espécie de tal prisão a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão temporária e a prisão decorrente de pronúncia. Vai ter isso na sua prova. Você vem, negativo, falso. Esta prisão, chamada prisão decorrente de pronúncia, preste atenção, prisão decorrente de pronúncia, acabou. Então você está dizendo, Marciano, que na pronúncia o juiz não pode decretar a prisão. Não é isso. O juiz pode, na pronúncia de alguém, decretar a prisão. Mas ele vai decretar uma prisão preventiva. Antigamente, o sujeito era pronunciado. O que é pronúncia? Pronúncia é uma decisão do juiz que manda o cara para júri. Né? Eu estou respondendo por homicídio. Um juiz de direito vai me processar até o final da primeira fase do procedimento do júri. Tá? No final, o juiz vai tomar uma das 4 decisões. Ou ele vai mandar eu para júri, pronúncia. Ou ele vai impronunciar, ou seja, reconhece que não houve materialidade ou que não há indício suficiente de autoria. Ou ele vai me absolver sumariamente, ou ele vai declinar, né, declinar a competência, ou seja, ele vai desclassificar o delito. Por exemplo, ele pode dizer que não houve homicídio doloso e sim culposo. Pronto. Se ele pronunciar, eu vou a júri. A decisão de pronúncia, antigamente, o sujeito, para aguardar no júri, ele recebia uma prisão provisória, porque senão presumia que ele ia fugir e não ia estar no dia do júri. Esta prisão acabou. Cuidado. Sobre a prisão cautelar, indica a alternativa correta. Vai ter uma alternativa na sua prova que vai dizer que constitui espécie desse tipo de prisão a prisão decorrente de pronúncia. Falso. E se falar assim, professor, hipótese alguma o juiz poderá, na pronúncia, decretar a prisão. Falso. Ele pode decretar a prisão, mas não é automática. Antigamente era automática. Pronunciou, prendia o cara para esperar o júri, né?
A jurisprudência já vinha rechaçando isso, e depois o CPP, né, com a reforma dada 11.690, depois, juntamente com 11.689, que falou sobre prova, 11.719, essas 3 reformas, especificamente, né, a 11.689, salvo melhor juízo, né, ela veio, né, e retirou essa possibilidade de prisão decorrente de pronúncia. Foram as 3 reformas que tiveram no mesmo ano, 2008. A 11.690, a 11.689 e a 11.719. Essas leis alteraram o CPP, e uma das alterações é acabar com a prisão de pronúncia, prisão decorrente de pronúncia. Cuidado. Se parecer para você também, ó, constitui espécie de prisão provisória. Pessoal, olha só. Então, veja bem. Cuidado, hein? Cuidado com essa situação de você elencar quais as espécies de prisão provisória. Se cair... Prisão provisória é a prisão em flagrante, então, a prisão preventiva, a prisão temporária. A prisão em razão de pronúncia, falso. Isso não existe mais, né? Prisão em razão de pronúncia, falso. A prisão decorrente de sentença, a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Opa, ó, se aparecer na sua prova, constitui espécie de prisão cautelar. Letra C, prisão em flagrante, ok, vírgula, prisão preventiva, ok, vírgula, prisão temporária, ok, vírgula, prisão temporária e a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível. Você marca falso. Isto também não existe mais. O que era isso, professor? Eu era condenado, por exemplo, por um juiz de direito, o meu advogado recorria para o Tribunal de Justiça. Se eu não recolhesse a prisão, o meu recurso nem seria julgado. O STJ já vinha rechaçando isso, e agora também o CPP, a partir de 2008, falou negativo. O juiz até pode, na sentença, decretar a prisão do cara, mas tem que fundamentar. Tem que ser uma prisão preventiva e não automaticamente, porque foi condenado, tem que recolher a prisão. Tá certo? Essas 3 espécies de prisão é que nós estudaremos aqui, porque são elas a prisão em flagrante, prisão temporária e preventiva, que caracterizam a espécie de prisão cautelar. Começaremos pela prisão em flagrante, né? Você que vai fazer carreira policial, né? Você que vai fazer para investigador, escrivão, delegado, Ministério Público, magistratura, OAB e etc., que caia matéria de prisão cautelar, impossível não ter uma questão de prisão em flagrante. O que é prisão em flagrante? A definição, olha aqui, ó. É a prisão provisória, vamos dizer assim, é a prisão que ocorre quando o agente estiver praticando uma infração penal, acabar de praticá-la, for perseguido ou encontrado em situação que presuma ser o autor da infração. Que bicho é esse, professor? Olha que interessante. O que é uma prisão em flagrante? Primeira coisa, pessoal. Prisão em flagrante precisa de ordem judicial? Não, professor. Basta que o sujeito esteja em estado de flagrante. Mas o que é o estado de flagrante, professor? O estado de flagrante, pessoal. Então, o sujeito, para ser capturado, ser preso em flagrante, basta que ele encontre em estado de flagrante. Você está em estado de flagrante? Sim, mas o que é o estado de flagrante? Flagrante, senhor, é quando o sujeito é encontrado praticando a infração penal, ó, praticando a infração penal. Ó, gerúndio, praticando, significa que eu estou tomando o seu celular, o seu relógio, ó, eu iniciei a execução, não consegui consumar, eu não consegui chegar no fim do iter criminis, eu fui preso no meio do caminho do crime. Na hora que eu estou tomando o seu celular, alguém dá voz de prisão para mim, um policial que está ali perto de você, dá voz de prisão para mim. Eu fui preso em flagrante, por quê?
eu fui capturado porque eu estava praticando a infração penal. Dei início e não findei. Ah, professor, então vamos misturar o direito penal com o processo penal, professor. Você quer ver? Imagina que tem uma situação descrita da seguinte forma: João da Silva foi preso por policial militar, pela polícia militar, quando se encontrava próximo ao portão da entrada da casa do Mané. A polícia já tinha recebido informações de que o preso, naquele dia, naquele momento, ia praticar um furto na casa. Tanto é verdade que foram encontradas mensagens do WhatsApp no celular do preso com outra pessoa passando informações sobre a casa. Diante da situação hipotética, indica a alternativa correta. Vai perguntar para você se esse flagrante é válido porque ele estava praticando. Ele estava praticando? Não. Se ele foi preso perto do portão, ele foi preso antes de dar início à execução. Opa! Mistura com o direito penal. Antes de dar início, ele estava ali apenas na cogitação. Cogitação não é crime. A resposta correta, ó. O flagrante é ilegal, a prisão é ilegal, porque ele sequer se encontrava em estado de flagrante, porque o estado de flagrante tem que ter o início do crime, do item-crime, da prática, da execução. Lembra daquela do direito penal que você tem, você tem cogitação, você tem preparação, você tem execução, você tem a consumação e até o exaurimento. A prisão em flagrante, prezados alunos, ela ocorre entre o início da execução e a consumação. Às vezes pode até ser depois da consumação, quando o sujeito é perseguido, né? Mas em regra ocorre neste intervalo. Eu estou exatamente bem aqui, Eu estava tomando o seu celular quando recebi voz de prisão. É estado de flagrante? É. Tanto que você vai ver daqui a pouco que esse flagrante é denominado de... Muito bem, flagrante próprio. Tá certo? Então, flagrante é quando o sujeito é preso no momento que estiver praticando a infração penal, quando acabar de praticá-la, acabar de praticar. Opa, ele acabou de praticar. Como assim? Deu início à execução, conseguiu chegar no fim, ou seja, ele consumou, só que foi preso ainda no local do crime. O sujeito descarrega uma arma no cara, ele não dá nem tempo de correr, a polícia prende ele ali, ou qualquer do povo prende ele ali. É em flagrante, porque acabou de praticar. Eu consigo tomar o seu celular, o seu relógio, só que antes de sair do salão, antes de sair do local, antes de sair da praça, eu sou preso em flagrante. Ora, fui preso no momento que acabei de praticar o crime. Ou quando, também é flagrante, quando ocorrer uma perseguição. Quando ocorrer uma perseguição, nós vamos ver que essa perseguição, ela tem que ser logo após a prática do fato. Opa, para aí, como assim? Eu tomei o seu celular, não conseguiram me prender no local e eu saí correndo. Fui ser preso 3 dias depois, porque a polícia ficou me procurando durante esses 3 dias. Tá valendo? Tá valendo. Acabou. Não existe essa história, nunca existiu na verdade, né? Ah, mas você passou de 24 horas, não interessa. Está em perseguição, está em flagrante. Flagrante é quando o sujeito for preso praticando a infração penal, quando acabar de praticá-la ou quando for perseguido logo após a prática. Daqui a pouco eu volto nessa locução adverbial logo após. Ou então, prisão em flagrante no conceito é quando o sujeito for encontrado. Encontrado com o quê? Esse encontrado, ele é encontrado logo depois. Encontrado em situação de presunção de flagrante.
Ele é encontrado com a roupa suja de sangue, o cara morreu esfaqueado. Ele é encontrado com a arma do crime, uma faca, por exemplo. Ele é encontrado com instrumento, né? Ele é encontrado com objeto do crime, por exemplo, teve um furto. O sujeito pega a TV e sai carregando, cai numa blitz, a blitz dá uma apertada nele, depois dá uma apertada, ele fala, peguei ali. Mas não teve perseguição, não foi preso no local, né? Mas ele foi preso em flagrante porque estava com o objeto do crime. Ou seja, com armas, instrumentos, objetos, ou papéis, ou qualquer outra situação que faça presumir ser ele o autor do fato. Está aí. O que é flagrante delito? É aquela prisão que ocorre quando o sujeito for encontrado praticando a infração penal, quando acabar de praticá-la, quando for perseguido logo após e quando for encontrado logo depois com objetos, instrumentos, armas ou papéis que façam presumir ser ele o autor do fato. Eu também volto nessa locução adverbial para discutirmos o que significa esse logo depois, quando falarmos das espécies de flagrante. Mas aqui você já verifica. Esse aqui, praticando e acabar de praticar, caracteriza flagrante próprio, quando tiver perseguição, flagrante impróprio, e quando for encontrado por acaso, não teve perseguição, é o flagrante presumido. Pode ficar tranquilo que eu vou voltar nas espécies de flagrante. Isso é só para você entender o que é o conceito de prisão em flagrante, tá bom? Prosseguindo, pessoal, prosseguindo, ó, não deixa a peteca cair, pessoal, toma água, tá, sei lá, bate aí, rebate o sono. Definição, é a prisão que ocorre quando a gente estiver praticando a infração penal, acabar de praticar, for perseguido ou encontrado em situação que presuma ser o autor da infração. Fechamos? Sujeito da prisão em flagrante, ou sujeitos da prisão. Pessoal, você vai fazer uma prova, né? O examinador vai perguntar para você, vem cá, você já sabe o que é flagrante, não sabe? Sei. Agora, quem que são os sujeitos da prisão? Ele quer saber de você quem pode ou deve prender e quem pode ser preso e quem não pode ser preso. Daí, a prisão, o sujeito, porque quando falo em prisão em flagrante, eu sempre falo o seguinte, prisão em flagrante tem que ter no mínimo 2 pessoas. Você que está me assistindo viu eu praticar um crime, você deu voz de prisão, você é sujeito da prisão, você é o sujeito ativo da prisão, quem deu voz de prisão. Eu, o suposto autor do fato, ou seja, quem estava na situação de flagrante, é o sujeito passivo da prisão. Pronto, falou em sujeito da prisão, você... 2 categorias, sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo da prisão é aquele que dá voz de prisão. Você está preso em flagrante delito. Ele dá voz de prisão em flagrante para o sujeito. O sujeito ativo, aquele que dá voz de prisão, vai dividir em 2 categorias. Sujeito ativo obrigatório. Sujeito ativo obrigatório, também chamado de compulsório, obrigatório ou compulsório. Fácil. Sujeito ativo, obrigatório, compulsório são os policiais em geral, pessoal. São as autoridades policiais ou seus agentes, tá? Lá no artigo 301 do CPP define o sujeito ativo, os policiais, ou seja, lá dizem assim, ó, qualquer do povo poderá, e as autoridades e seus agentes deverão prender em flagrante quem estiver praticando alguma infração penal. Opa! Sujeito ativo obrigatório. Você que está me assistindo, você é um policial militar, você é um investigador de polícia, você é um escrivão de polícia. Você tem o dever de prender em flagrante. Por isso que o sujeito ativo obrigatório, ele tem o dever, que é diferente do poder. Na prova, você, só para prisão em flagrante, indica a alternativa correta. As autoridades policiais e seus agentes poderão prender em flagrante, ao passo que qualquer do povo deverá prender. Não. Ou então, a autoridade policiais e seus agentes poderão prender em flagrante, e qualquer do povo deverá prender em flagrante. Não. As autoridades policiais e seus agentes deverão, porque têm o dever, sob pena de responder, né? Até mesmo criminalmente, porque se você policial viu eu praticando um crime e não quis prender só porque eu sou seu amigo, ou seja, tem um interesse pessoal seu, você incorreu em, muito bem, em prevaricação, porque você tinha o dever,
Quem tem o poder, que é a discricionariedade, prende se quiser, é o qualquer do povo, aquele que não é policial. Então, muito cuidado. Sujeito ativo obrigatório ou compulsório são os agentes policiais, ou seja, são as autoridades policiais, delegado, delegada, e também os agentes de polícia, polícia militar, polícia civil, escrivão de polícia, tá bom? Nós temos também, na categoria de sujeito ativo, o sujeito ativo facultativo. Aqui é discricionário. Isso mesmo. É discricionário porque prende se quiser. Eu não sou policial, eu sou advogado. Você que está me assistindo, você é um policial, você é um sujeito ativo obrigatório. Eu estou lá no bar tomando uma cerveja, vejo uma briga, o cara saca uma arma, atira no outro, eu vou lá e prendo o cara em flagrante. Eu sou advogado, eu posso fazer isso? Posso. Porque eu sou sujeito ativo facultativo. Se eu posso, não devo. Porque se eu não prender, eu não vou responder por nada, né? Agora, se eu prender, eu estou no exercício regular de direito, então eu tenho o poder. O artigo 301 do CPP dá o poder. O artigo 301 do CPP coloca para você o dever. Se trocar o verbo, você vai marcar falso. Qualquer do povo deverá e as autoridades policiais poderão. Negativa, inverteu. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Quem é então o sujeito ativo facultativo? Quem caracteriza o sujeito ativo facultativo? É o qualquer do povo, pessoal. Ora, é eu, advogado, é você que não é policial, qualquer do povo. Entendeu? Porque nós não temos nós estamos na categoria do que disciplina o artigo 301 do Código de Processo Penal. Pronto, pessoal. Sem mais delonga, né? Sujeito ativo, que dá voz de prisão, tem duas categorias, obrigatório ou compulsório e facultativo. Autoridades policiais e seus agentes deverão, qualquer do povo poderá prender em flagrante. Muito bem. Agora, do outro lado, tem quem sofre a prisão. Olha aqui o 301, ó. Qualquer do povo poderá. Na prova ele inverte, toca esse verbo para lá e esse para cá. Qualquer do povo poderá. Este poderá simboliza o sujeito ativo facultativo. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Este deverão simboliza o sujeito ativo obrigatório. Deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Em flagrante delito, ou seja, quem quer que seja encontrado praticando a infração penal, quando acabar de praticar, quando for perseguido logo após, ou quando for encontrado logo depois com os objetos, armas, instrumentos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do fato. Senhores, qualquer do povo deverá falso, qualquer do povo poderá. Cuidado com a inversão do verbo aqui, tá certo? Do outro lado, se você que deu voz de prisão para mim, você é policial obrigatório, você é qualquer do povo, você não é policial facultativo, sujeito ativo facultativo. Eu que sofro a prisão, sou o sujeito passivo. Pronto, senhor. Sujeito passivo é aquele que está passível de prisão em flagrante, é quem está em situação de flagrante, é quem está praticando o fato, acabou de praticar, ou foi perseguido, etc, etc, etc. O que interessa para nós aqui, ó, restrições quanto à prisão em flagrante, porque vão perguntar para você, qualquer pessoa, independentemente da função ou do cargo, pode ser presa em flagrante? A resposta é não. Tem autoridades, tem pessoas que não podem ser presas em flagrante. É essa que nós estudaremos, né? Sujeito passivo, quem sofre a prisão. Mas será que tem exceção? Porque no 301, olha o que o 301 diz, ó. Qualquer do povo poderá, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Se você lê quem quer que seja encontrado em flagrante delito, leva a impressão de que ninguém escapa da prisão em flagrante. Mas isso não é verdade, porque ao lado do 301, né, nós temos também, né, pessoal, outros diplomas legais. Nós temos convenções internacionais, nós temos Constituição Federal, que vem excepcionar, ou que vem dar uma imunidade, uma garantia para determinada
autoridade não ser preso em flagrante, tá certo? Quais são elas? Diplomata, ó. Restrições quanto à prisão em flagrante. Diplomata, pode colocar aí, diplomata não pode ser preso em flagrante. Diplomata tem uma proteção, tem uma imunidade, né? Lá na Convenção de Viena, que o Brasil é signatário, o Brasil assumiu, o Brasil assinou. Diplomata não pode. Agora, cuidado, hein, pessoal? Cuidado a pegadinha com o diplomata, professor. Diplomata em espécie alguma pode ser preso em flagrante. Por exemplo, então, você está dizendo, professor, que um diplomata brasileiro fez concurso aí para o Itamaraty e tal, praticou um crime aqui no Brasil, ele não pode ser preso em flagrante? É isso que você está dizendo, professor? Não é isso. Este diplomata aqui, pessoal, é o diplomata estrangeiro que está servindo aqui no Brasil. É um diplomata, por exemplo, dos Estados Unidos, que está aqui na Embaixada do Brasil. Ele está credenciado no Brasil. Então, por isso que fala país acreditado e acreditante. Quem manda o diplomata é o acreditante. Nós que recebemos, o país que recebe o diplomata para trabalhar aqui durante uma temporada, é o país acreditado. Então, se o diplomata americano estiver no Brasil passando férias e praticar um crime, ele pode ser preso normalmente. Agora não. Se o diplomata está aqui a serviço do país dele, ele tem, imunidade. Não pode ser preso em flagrante. Cuidado, que vão dizer para você. Sobre a prisão em flagrante, indica a alternativa correta. O diplomata não está sujeito à prisão, exceto por crime inafiançável. Falso. Por qualquer crime, ele não está sujeito à prisão em flagrante. Tá bom, pessoal? Presidente da República, idem. Presidente da República também tem essa garantia constitucional de não ser preso em flagrante, em hipótese alguma. Vão perguntar para você, vão dizer na prova, que o presidente só pode se for por crime inafiançável, negativo. Tá certo? Mas então você está dizendo que se é presidente, dá uma rajada de metralhadora, matar um monte de gente numa passeata, ela não pode ser presa em flagrante, Marcelo? Isso mesmo, não pode ser presa em flagrante. Tá certo? Por quê? Porque o artigo 86, parágrafo 3º da Constituição Federal, deu esta proteção para o presidente da República, não ser preso em flagrante. Aliás, o presidente da República não pode ser preso cautelarmente. Ele não pode ser preso em flagrante, não pode ser preso preventivamente e não pode sofrer prisão temporária, porque diz a Constituição Federal que ele só pode ser preso em razão de sentença condenatória transitada em julgado. Opa! Como é que vai falar em sentença em prisão em flagrante, que nem ordem judicial tem? Portanto, o presidente da República não pode ser preso em flagrante. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da La Concurso para o nosso curso específico, nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da La Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar
tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$ 20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da Lá Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou Lá Concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos. Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau. Clique lá